Oi, tem o lado Henrique. Não, não é por causa disso, é justamente porque eu tô me olhando aqui e a visão é espelhada daí. Vamos, hoje nós vamos falar. Pode falar aí. Umas peculiaridades, exatamente, cara, que é bem interessante também. A gente vai contar logo. Vamos falar logo pelo finalzinho. Então, o programa de hoje com o Bayern campeão da Copa da Alemanha no final de semana. É outro time que eu gosto bastante e já torço também, um pouco, né? Mas foi campeão em cima do Bayer Leverkusen por 2-0. Viu o jogo, Léo? Não sei se tu acompanhou. Vi sim, dei uma olhada. Padrão Bayern, né? Sinônimo de soberania, aí começou muito bem. Fez 2-0, aí depois teve a falha do goleiro, né? O Lewandowski jogando demais. Depois ele fez o quarto ainda, né? O Lewandowski. O Bayer Leverkusen fez uma temporada muito boa, até acima das expectativas, né? Mas infelizmente realmente não tem como não se encantar com o Bayern, porque a soberania chega a ser avassaladora, mesmo com o Borussia tendo um time de qualidade, muito veloz, com jogadores jovens, né? E o Bayer Leverkusen também sempre descobrindo novos talentos. Fez uma campanha regular, conseguiu chegar na final, né? Não passou pela zebra lá, que era o time da terceira divisão da Alemanha, que tinha eliminado, se eu não me engano, acho que foi o Schalke. Mas para bater o Bayern de Munique realmente tá complicado. A gente vê, já se apresentou o homem, né? O cara entende de futebol com propriedade máxima. Será que entende um pouco, meu menino? Eu nem sabia que o Leverkusen tinha batido uma zebra lá, sabia que tinha perdido. Mas segue o baile, né? Tá boa conversar com gente que acompanha de perto e entende. Ô, João, o Caio voltou. Oi, eu tô aqui. Não. Tranquilo, então é isso. Falando um pouquinho sobre o título do campeonato. É engraçado que o Lewandowski, quanto mais. É que nem vinho, né? Quanto mais velho, parece que melhora. O cara é demais, fora da casinha. Inclusive, eu não me lembro a idade que ele tá agora, mas teve os jogadores da mesma leva dele que já foram aposentados ali agora até, né? Aposentados não, saíram pra jogar em times menores, né? Eu lembro. Tá mantendo aquele padrão, batendo recorde atrás de recorde, quase num nível do Cristiano Ronaldo, né? Exato. Eu lembro que há uns 6 anos atrás jogava no Play 2 e ele era reserva do Mário Gomes, eu sempre colocava ele. Desde aquela época ele já é titular, imagina. Já sempre em alta. Desde o Play 2 o menino tá aí presente com a gente já. É verdade. Próxima. O Leva surgiu em 2009 ali no Lech Poznan, depois foi pro Borussia. Olha aí, mano. Foi vendido pro Borussia. Viu só? É bonito ver quem entende, né? É bonito ver quem entende. Borussia descobrindo e vendendo pro Bayern, né? Aí o Bayern não tem como realmente bater. Isso aí. Hoje, pra quem gosta de história e de conteúdo sobre futebol, o programa vai estar ao máximo. Né? Exatamente. Ô Gui, até vou levantar aqui uma pergunta que o Teté mandou pra nós aí. O Teté Rocha tá sempre com nós aí, compartilhou também agora a live. Obrigado, Teté. Valeu, Teté. Ele mandou aqui também pra nós, né, os guri, né? Qual o tempo de recuperação dos clubes brasileiros após a pandemia e qual do time teve mais retrocesso? Grêmio e o Inter. A gente ainda não sabe, né, Teté? Vamos ter que ver quando o pessoal começar a jogar bola. Mas tem a notícia do Grenal aí também, do Grêmio e do Inter, logo em seguidinho também já pra nós ali. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão até de treinamento, sobre isso que eles estavam querendo fazer, né? Já chegamos lá. Vamos um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, tá? A CBF divulgou esse final de semana que passou que é certo que Brasileirão volta no dia 9 de agosto e a Copa do Brasil no dia 26 de agosto. Aí tem uma grande questão, como vai ser feito, aonde vai ser feito, de que forma, enfim. E pelo que deu para entender, eles vão ajustar a tabela de acordo com conforme melhor maneira, entendeu? Vamos supor, o Inter tem que jogar
com o time lá do Nordeste. Aí ele vai lá, joga com 2 times do Nordeste. Pra ele não ter que ir e voltar, Pra não ir ele duas vai vezes, lá e joga as 2 e volta, entendeu? Exato, também pra nós ter também essa questão que a gente tava levantando desde eu não sei qual semana que a gente tava falando já, que não vai ter que ter mais dias aí pra ver se vai sair todos esses jogos aí pra cumprir tabela, né, cara? Que vai ser muito Quero jogo. só ver. Vai ser bom por isso, né? Vai ser bom porque vai diminuir o gasto do clube de ter que ir e voltar 2 vezes no Ceará, por exemplo. Né? Mas ao mesmo tempo, claro, que fica meio estranho o campeonato. Não vai seguir de uma forma padrão, né? E nisso. Ô, João, Oi, diga. tu tá tirando a tela toda hora, hein, rapaz? Mas eu tô aqui, rapaz, eu não saio nem um minuto. Tá bom, desculpa. Até com relação a isso, eles estavam estudando fazer jogos em cidades próximas, né? O Grêmio e o Inter tinham aceitado essa opção, né? Se eu não me engano, dos 20 clubes da Série A, só um que tinha recusado. Tá todo mundo de acordo a voltar, mesmo que seja em aí 3, 4 capitais, né? Para evitar esse deslocamento Sim. excessivo, né? Outra coisa que eles também estudaram é que eu não. Na minha região não tem como fazer futebol hoje, não tem como ter jogo. Pode jogar em Santa Catarina se quiser. Pode Exato. jogar onde tu quiser, mas. Entendeu? Inclusive É uma forma bem bacana, bem flexível no meio que a gente tá, né? Exato. Uma outra coisa que eu queria levantar também, né, com essa função dos jogos, provavelmente vai ter que ser quase que um dia após o outro, né? E até como a gente tinha comentado com o Diogo na semana passada, da questão dos horários, que a TV sempre tenta adaptar para o melhor horário, após querendo a novela, o jornal, né? Eu creio, eu ainda levo fé que talvez muitos clubes, né, não sei se estão com esse pensamento, vão começar a fazer transmissões dos próprios do campeonato. Eu acho que isso aí seria muito interessante para nós, né, cara? Já vamos falar sobre isso, inclusive. Exato. Logo tem uma pauta que tem também sobre isso. Eu até tinha visto ali nas pautas, mas é algo muito interessante, cara. Eu acho que era um bom caminho, querendo ou não. Claro, tu vai tirar o poder da parte televisiva, né, que é vender esses horários. Eu vou te... Depois, na hora, eu vou falar a respeito sobre isso. Porque tem os prós, mas também tem muitos contras, tá? Exato. E a gente vai debater daqui a pouquinho mais. Vamos seguir um pouquinho de pauta aqui. Dale. Desculpa te cortar, tá, João? Mas é que capaz? Não, eu tô aguardando. Dale. O Catarinense volta no final de semana agora. Tem clássico. Não sei se tem clássico, mas tem Juventude. Desculpa, Avaí, Chapecoense e Criciúma, todos jogando normal em Santa Catarina pelo Catarinensezão. Só uma notícia para quem gosta de futebol, é mais um estadual que volta. A Minas também já tem data, mas eu de fato não acompanhei qual foi a data que eles liberaram. Acontece que vai ter jogo logo lá. Tá? Falando um pouco de Inter e de Grêmio, começando pelo melhor, que é o Inter, né? Como você sabe. A gente sabe, Guilherme. O Inter, essa semana, então, demonstrou interesse no atacante Fernando Zampedri, da Universidade Católica. Acho que o Léo deve conhecer ele. O Léo é um cara bastante conhecido do futebol. Esse cara tem 32 anos de idade e pode ser que venha para ser um reserva do Guerreiro. Ele já é conhecido do Tchatchoupudé. E aí tem tudo para ser uma boa alternativa para o Inter, né? O que tu acha, Léo? Tu que é um gremista aí, mas que conhece de futebol. Ele já foi sondado em alguns clubes da Argentina também, mas a negociação não fechou. Eu acho que era uma boa opção sim pro Inter, né? Principalmente com o Tchatcho no comando. Acho que é uma boa opção sim. É uma posição que o Inter tá carente de continuidade, né? Uhum. Precisa de uma regularidade ali nas laterais, né? E fora que a gente já viu como é que é o Guerreiro sem reserva, né? Ele é meio atirado. Se ele tiver um reserva pressionar ele um pouco, já é melhor do que nada. No meu ponto de vista, né? Quem acompanha os jogos. O lateral Eric, jovem do Inter, foi vendido ao Al Ain e ele ficou chateado com a venda. Em algum momento falou que não entendeu o motivo da venda e não entendeu por que ele não teve oportunidade de jogo. Só que ao mesmo tempo a gente não teve jogo, então não tem como ele ter oportunidade, né? Exatamente, não tem como tu fazer uma avaliação, né? Que a gente tava falando, acho que o Diogo na semana passada também, o TT perguntou ali, agora a gente não tem como avaliar por enquanto os times porque não teve jogo. O jogo que teve foi muito pouco nesse ano ali. Exatamente. E aí ele foi vendido e o Inter faturou alguns 3 milhões, se eu não me engano.
nessa venda aí. E, cara, eu acho que foi um negócio de, tipo, precisamos de um troquinho aqui. Vamos vender o cara que eles querem contratar. Exato. Eu só te cortar um pouquinho aqui, Gui. O Otto mandou ali, miseráveis não frost nem com essa chuva e com esse frio. Tamo aí, né, ó, toda semana, toda terça-feira, viu só? Tamo junto. Valeu, Otto, pela companhia. Valeu pela companhia, Otto. Só uma notícia rápida aqui, pessoal, bem rapidinho. Claro. Diga. Com certeza. Só não tá na pauta aqui, mas como tava falando em venda agora, eu tinha lido uma notícia que o Grêmio, por incrível que pareça, pode lucrar algum dinheiro aí com a possível venda do Dudu. Caso o Palmeiras finalize a venda do Dudu, o Grêmio tem certo percentual ainda de direitos dele, o Grêmio poderia lucrar um pouco aí. Que legal. Pelo menos isso agora, nessas épocas agora, qualquer dinheiro é bem-vindo, né? É verdade. Seja pra nós ou seja pros clubes também, né? Não, principalmente pra nós ali, quem quiser colaborar. Enfim, bora. O Inter segue treinando, né? Apesar da polêmica de Santa Catarina, ainda não é certo, não sei se é certo, mas no meu ponto de vista não é certo que o Inter vá para Santa Catarina treinar. Isso aconteceu devido às polêmicas da bandeira vermelha e tudo mais, depois também dos casos de corona que o Inter teve semana passada, mas não tem nada certo se vai, se não vai. Pelo menos pelo que eu entendi, não tem nada certo se vai. O Grêmio já ao contrário, o Romildo já diz que apesar de rumores que Criciúma não seria uma boa sede para eles, eles sim estão com uma viagem marcada, confirmada para Criciúma para ir treinar lá. Por isso intensificam o treinamento para chegar lá já treinar com bola. Tu que tá mais por dentro do Grêmio, o que tu acha, Léo? Vai ter treino lá? Teve esses rumores aí de que o Grêmio estaria cancelando, né, a viagem, mas agora com esse retrocesso, né, no avanço aqui no Rio Grande do Sul por parte da liberação, né, e inúmeras sedes indo para a bandeira vermelha, foi confirmado realmente que o Grêmio vai para Santa Catarina treinar em Criciúma. É uma cidade boa, que tem uma boa estrutura para receber o clube. Eles tinham conseguido eu acho que um hotel próximo ao CT do Criciúma. É um clube tradicional aí, eu acho que seria uma boa, assim, porque tem essa questão da bandeira vermelha aqui, e um aumento de casos considerável, né? Mas em relação a outros estados, eu acho que o Rio Grande do Sul está bem avançado, né? Está numa situação muito melhor ainda. E com o Grêmio e o Inter treinando aí há quase 2 meses, não vejo razão maior para manter essa rigorosidade com relação aos treinamentos. É complicado, né? A gente nunca sabe para que lado defender. Sobre a questão dessa viagem também, eu já sou um pouco mais, nessa questão eu sempre fui mais contra, né, cara? Enquanto tá nessa função ainda da pandemia, indiferente da situação que for, manter esses times treinando, era mais o treinamento físico que eles estavam fazendo agora em Porto Alegre também, né? Até porque, como a gente sabe, teve casos do Inter, eu não tenho certeza se teve no Grêmio também ali, pelo menos confirmados, né, cara? Mas é sempre um risco, né? Tanto, por mais que todos sejam atletas e coisa, né, cara? Se já tá treinando ali, se tem alguma vedação, tu vai viajar para outro estado, é meio complicado, cara. Eu não sei, essa é a minha opinião, né? Difícil. Bem difícil. Mas a gente também se vê sem saída muitas vezes, né? O nosso estado agora, esse mês chegou no pico, e aí tá bastante casos, número de casos, e aí... Cara, eu não sei também... Ô, Léo, qual é a tua opinião a respeito do futebol? Tu acha que deve segurar mais um pouco? Deve voltar logo? É o que a gente sempre pergunta quase para todos os convidados que vêm conosco aí. Qual é a tua opinião sobre isso aí, né? O Diogo, semana passada, falou a opinião dele também, né? Principalmente porque ele tem também a questão do Nadas e tudo, né? O nosso, como torcedor, sempre tem uma outra opinião também diferente. A gente queria saber a tua dessa vez. Ele pode ficar à vontade para falar para nós aí. A questão dos times de futsal e principalmente o futebol do interior fica muito complicado, né? A manutenção dos elencos e da estrutura do estádio, sem nenhuma renda. Eu acompanho bastante também os clubes do interior, né? Da divisão de acesso e da terceirona, que estão fazendo aí rifas ou algumas campanhas para que os torcedores tenham certos privilégios quando o futebol voltar.
para justamente tentar manter as atividades, né? Porque principalmente no interior, com a exceção aí do Grêmio, do Inter, dos times da Serra, é bem complicado manter até pagamentos básicos de conta de água, de luz das sedes, né? Exato, como a maioria dos clubes maiores, como o Grêmio e o Inter, o Grêmio adotou essa questão de adiar certos pagamentos para o ano que vem, né? De 2021, prorrogando assim por diante. Exato. Até pra gente cortar um pouquinho ali, como o Diogo também tinha comentado, né, para complementar o que tu falou, muitos jogadores, eles vivem daquilo ali, né? O salário deles é 100% isso daí. Né? Sim, exatamente. Eu sou favorável a uma volta a partir de agosto, mas realmente teria que se ter 2 ou 3 cidades próximas que fossem capazes de absorver esses jogos, né? Para que os clubes não precisassem se deslocar por todo o estado aqui no Rio Grande do Sul, e até a questão do Brasileirão e da Copa do Brasil também. A Copa do Brasil realmente é a situação mais complicada, e a Série B, eu vi que na notícia que a Série B e C tem a previsão também para começar em agosto, né? Mas é uma situação bem mais complicada do que a Série A, né? Porque tem sedes muito precárias, né? Precárias e afastadas, né? Tem mais sedes no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, enquanto na Série A, salvo algumas exceções aí da Bahia, enfim, alguns clubes do Nordeste, a maioria é Sul e Centro e Sudeste, né? Então seria mais fácil e os clubes têm mais condição de arcar com essas despesas. Verdade. Exato. Agora seguimos que a gente tem 3 polêmicas em sequência aqui, ó. A primeira foi que o Marinho, ex-Grêmio, ex-Santos, enfim, Botafogo, ele disse essa semana que falando um pouco sobre uma polêmica que na verdade é bem interessante até se discutir, e também pela causa, né? Ele disse que existe muito na mídia a questão do movimento contra o racismo agora, nesse momento, devido àquela questão do americano lá nos Estados Unidos, que foi... Agora não lembro sobre o nome dele, mas ele foi morto por um policial, e se surgiu muito forte a campanha das Vidas Negras Importam, né? E aí o Marinho soltou o Marinho sempre quer te falar bastante o que pensa, a gente sabe disso. Ele falou que muito dessa campanha aí é muito por like, que ninguém tá nem aí com a causa, mas que só quer postar para ganhar um likezinho. O que vocês acham, vocês, meus colegas e parceiros que vivem também um pouco no mundo do futebol e também no mundo geral? Infelizmente tem muito de verdade nisso aí também, né? Um exemplo disso também foi cobrado muito a posição do Neymar acho que no início da campanha também, ele não quis se manifestar sobre até, né? Que nem eu falei uma vez pra ti, comentei também nos programas, se tu não tem nada pra te falar que seja de bom, se tu tem certeza que não vai ser algo que vai agregar, é melhor o silêncio mesmo, né, cara? Não falar nada, né? A minha opinião mesmo infelizmente, isso ocorre, cara, mas também tem a questão do, poxa, cara, se tu, como uma, vamos dizer assim, celebridade, né, se tu tem esse público, se tu tem um pessoal ali que tu consegue atingir, influenciar com isso, então pelo menos tenta deixar uma mensagem que infelizmente, por mais que seja o pessoal falando que seja por like ou algo assim, deixa algo positivo, entende? Como tu tem um número grande já de pessoas que te seguem, que vão ter o teu ideal, né, pelo menos passa uma coisa boa pra essa galera, né, cara? É o meu ponto de vista nisso também. Pode falar o teu, Léo, também, pro nosso. Isso que ele falou tem um pouco de verdade realmente, né? Certos artistas e até pessoas em geral têm aproveitado essa situação para chamar atenção em cima disso, mas aqui no Brasil é um país que a gente tem enormes exemplos de situações como essa, que eu esperaria que a população e até os próprios artistas tomassem atitudes mais frequentes com relação a isso, né? E não só quando ocorre um fato isolado nos Estados Unidos ou na Europa. O que mais importa é o que está por baixo das câmeras, né? Por trás das câmeras, não o que está na frente da câmera ou na rede social. Isso até é ligado a uma questão referente à pandemia também, né? Muita gente, às vezes, cobrando certos atletas ou artistas que não tomaram
posição de auxílio, ajuda a populações que têm certas necessidades, mas muitos atletas fazem essas ações beneficentes e não divulgam, né? Exato. Então não é porque não está na mídia mostrando isso que não fazem. Faz sentido. É isso aí. A segunda, e não menos importante também, é a questão do Fluminense e também do Flamengo, que vão transmitir a final da Taça Rio através do YouTube. Acontece que o Fluminense ia transmitir e aí o Flamengo misteriosamente conseguiu uma liminar, mesmo não sendo uma. O Flamengo é um time incrível, né, cara? Tudo que ele necessita pra transmitir. E aí é que entra a polêmica, João, porque é o seguinte. Eu vi nesses últimos dias, até no Bola nas Costas, inclusive, que apesar da gente reclamar que o futebol é muito feito pela mídia, pela imprensa e pela Globo, inclusive. Sim. A pergunta é, se não tiver toda essa imprensa aí, como vão ser feitas a questão fora de campo, além do jogo? Por exemplo, tá? O Fluminense tem o direito de transmitir a Taça Rio. Aí o Fluminense vai lá, leva uma costa pro Flamengo, e aí é a hora de entregar a taça. Quem garante que o Fluminense vai querer transmitir? Por exemplo, bem simples. Aí entra a questão também, né? Não necessariamente precisa ser os times a fazer essa transmissão, né? Aí tu pode fazer a questão de uma empresa, que aí, olha só que legal que poderia ser, né, cara? Tu tem uma empresa e tu pega essa tua empresa e fala assim, eu tenho condições de fazer a transmissão dos jogos com jornalistas cobrindo local, com narração, tudo. Hoje em dia a gente tem o eSports, que é o esporte eletrônico, né? Que é com games, que ele funciona dessa maneira. Tu tem uma empresa, tu apresenta, por exemplo, assim, os clubes ali, geralmente o que tu vai fazer? Tu vai levar na CBF, ó, a minha empresa é essa aqui, e eu tenho condição de fazer a transmissão do Brasileirão, tá? Tu vai me contratar então pro Brasileirão, a gente faz, eu boto lá no próprio canal da CBF, vamos supor assim, né? Ou um canal que seja criado do Brasileirão específico, né? Esse canal ele fica em controle da CBF e tu faz a transmissão por lá, a empresa ganha um valor X, transmite, menor, tenho certeza, mais econômico para os clubes, inclusive também do que qualquer outro tipo de canal de TV receberia, porque essa própria empresa também poderia lucrar em cima desse, vamos dizer assim, dessa transmissão, né? Botando os patrocinadores próprios, se quisesse, ou algo do gênero, a empresa... Imagina, cara, quem é que não vai querer patrocinar, por exemplo, uma final do Brasileirão ou algo assim, entendeu? Aí além do... Isso é claro, visando um cenário perfeito, vamos dizer assim. No esporte isso acontece e eu acredito que no futebol também poderia ocorrer, cara, até na verdade. Aí tem mais BO, né? Aí, beleza. Seguindo a ideia de que o clube também pode fazer essa transmissão. Ou que, na verdade, no momento, o que está acontecendo é isso, que é o clube que está transmitindo por conta própria. Sim, exato. A questão do Ninho do Urubu até hoje não foi resolvida. É que nem vai ser, cara. A imprensa não bate tanto em cima, mas o Flamengo, muito menos. Como é que fica caso desse sentido? Sendo que só o Flamengo tem o direito de falar, entendeu? Fica bem difícil. Essa questão extra-campo que entra em muito jogo. E por último também, não menos importante, como aconteceu, o fato do Flamengo tirar da Globo direito, né? Eu acho que também tem que ser discutido isso, também tem que ser dividida essa questão. Mas, tipo, eles tiraram da Globo direito e depois estavam cobrando R$10 pra te assistir. Daí, tipo, querendo ou não, na Globo tu assiste de graça. Exatamente. E aí, não que eu esteja defendendo a Globo, claro que não. Mas são várias coisas que também não pode ficar a ver navios, assim. Né? Essa questão daí também, eu acho que o mínimo de bom senso deveria partir do clube, mas como isso não tem, também teria que ser sido pelo menos uma ação do próprio torcedor, né? Do time, né? Falar, poxa, cara, e aí, como é que funciona isso aí, cara? A gente pagar 10 pila pra ver o jogo? Não, aí detalhe, né? O Flamengo fez isso acho que no jogo passado. E aí viu que ninguém pagou pra assistir. Aí liberaram. Exato, né, cara? Tipo, levaram um tufo sem querer, né? Mas é que o que vem a ser discutido e que eu acredito que nem Grêmio nem Inter fariam esse tipo de coisa com seus torcedores, né? Porque a gente sabe a índole dos nossos clubes aqui. Acredito que eu posso estar queimando e mordendo a língua, mas acredito que o Inter não faria isso com nossos torcedores, sócios.
E o Grêmio também não faria com os torcedores gremistas. O que tu acha, Léo? O que tu vê nessa possibilidade, nessas possibilidades aí? Tu acha que é mais vantagem ou menos vantagem? Varia muito, né? Mas realmente para um clube como o Flamengo, que tem um país, né, de torcedores, aí quase 40 milhões, se dá o direito de ter certa autonomia para criar ou inovar e testar essas opções, né? Eu também acho que o Grêmio e o Inter não fariam o mesmo. Teve essa reviravolta, né, na opinião dos torcedores, que sempre apoiando aí o clube com relação à transmissão autônoma, até contra a Globo, né, com essa bipolaridade que tem com relação à Globo, né, que muitos apoiam, muitos criticam. E posteriormente viram, né, que o clube também veio a cobrar e mudou completamente a opinião da torcida do próprio Flamengo, né? Exato. A tendência é, nos próximos anos, a gente ter cada vez mais a possibilidade dessas transmissões online, né? Como já vem sido feito aí na Libertadores. A tendência é isso se expandir, mas eu não acho que isso vá substituir a transmissão em TV aberta. Eu acho que os clubes têm essa autonomia, né? Vão passar a ter mais essa autonomia de transmitir em seus canais, ou enfim, nos meios que acharem melhor, nas redes sociais. Mas eu acho que em nenhum momento isso vai substituir os canais de TV de esportes, principalmente a TV aberta. Exato. Isso, mas é algo muito interessante, cara, até para nós principalmente, porque tem a questão da concorrência, né? No momento que tu é uma única pessoa, tu é a única rede televisiva que tu vai, agora eu escrever, que consegue fazer a transmissão, que tu tem o direito sobre a transmissão, tu não precisa se esforçar muito para fazer aquilo ficar bom ou fazer aquilo de uma maneira tão perfeitamente, vamos dizer assim, da melhor maneira possível. No momento que tu tem uma concorrência, aí isso já muda de figura, já começa também não só a questão do barateamento dos preços para transmissão para os clubes, mas de taxa, digamos assim, né? Mas também ocorre a questão do, nós vamos ter que fazer agora um negócio fora do comum, vamos lá entrevistar os caras, vamos ter que morar dentro do clube e fazer algo interessante, entendeu? É algo que também, por exemplo, também no Rio Grande do Sul, nós não vamos poder mais então transmitir só no dia que tem Grenal, a gente não vai colocar outro jogo aleatório para os gremistas colorados ter que pagar o pay-per-view, não sei o que, para poder ver. Não, nós vamos ter que deixar na TV aberta, os caras vão ter que ver, senão eles vão olhar no Face, entendeu? Para nós isso, querendo ou não, ajuda um pouco. Que infelizmente hoje em dia a gente ainda fica um pouco escravo disso. No Rio Grande do Sul tem Grenal, o que nós vamos fazer? O jogo do Inter. Bem que a gente podia deixar isso no canal fechado, obrigando o pessoal do Rio Grande do Sul a olhar o jogo só se fosse num canal fechado, ou vice-versa também, né? Botar um outro jogo que botar um Flamengo da vida aqui no Rio Grande do Sul para eles poderem olhar, entendeu? A questão também que acontece muito é a qualidade da transmissão, né? Hoje a gente tem o pay-per-view ou na TV aberta, um HD, uma imagem excelente, um trabalho excelente, que é bem feito, na verdade. E a questão é saber a internet se vai ter essa possibilidade. A gente viu em alguns jogos da Champions e da própria Libertadores que isso não funciona tão bem. Também tem esse debate que é bem gigante. Acho que não é uma coisa que a gente vai acabar hoje aqui discutindo. Exato. Só para complementar também ali, o Fábio Augusto Ilha mandou ali agora. SPTV irá transmitir o próximo Brasileirão e Libertadores ali, ó. É a última notícia. Pronto. Tamo lá, né? Quem dera fosse, hein, Fábio? Tá louco. Vamos seguindo aqui de pauta, que nós já estouramos meia hora. Já estouramos meia hora e não conversamos ainda. Eu quero saber do Léo ainda muita coisa ainda. Bora. Vai lá. O Jorge Jesus hoje teve a notícia que ele vai receber uma proposta do Benfica, tá? Com um salário de 7 milhões de euros por ano. É muita grana. Acho pouco. E aí é que vem a questão. Se ele for, vocês acham que o Renato Portaluppi pode ir ao Flamengo e deixar vocês na mão? Vocês são gremistas, vocês que respondam essa. A reação minha do Léo foi a mesma aqui, ó. Essa é difícil, né? Eu acredito que o momento do Grêmio e até do próprio Flamengo não tem essa possibilidade. Eu acho que não seria o momento do Renato deixar o clube.
E sinceramente, eu também acho. Talvez em alguma mudança de temporada, sabe? Exato. De temporada. Eu também acho que também, sinceramente, renovar, aí teria essa possibilidade. O que tu acha, João? Eu também, sinceramente, acho que não haveria interesse do Flamengo também dele. Tem isso também. Não, o interesse tem. Não sei, cara. Existe a possibilidade, pelo que eu vi nos bastidores, é que o Flamengo pode... Olha eu com bastidores, eu tô por dentro do negócio. Viu só? Mas diz que eles querem contratar outro estrangeiro. Como o Galhardo, por exemplo, do River. Só que o salário do Galhardo também é uma bomba astronômica que eu não sei também se vale a pena pagar, né? Até sobre essa questão do Jesus, né? Desde o começo do ano, tanto o Sporting como o Benfica vem sondando a situação dele, né? E depois o título da Brasileirão da Libertadores, então nem se fala. E mantendo a regularidade no começo do ano, com o Flamengo ganhando o Carioca, a Supercopa e a Recopa, isso foi fomentado, digamos assim. O Benfica estava liderando de passada o Campeonato Português e deu uma tropeçada aí nas últimas rodadas e perdeu a liderança para o Porto. Isso pode ser um agravante dessas sondagens aí do clube com relação ao Jesus. É complicado. Mas eu não, ainda não quer dizer, recebi, mas enfim, vocês torcem ou estão a favor do Renato ir pro Flamengo ou querem que o Renato fique aqui? Porque tem gremista que, querendo ou não gosta mais do Renato, acho que já passou do tempo. Tu vai ou vou nessa, João? Pode ir. Realmente o Renato no ano passado teve vários momentos em que as convicções dele, que deram certo em 2017 e 2018, não deram certo ano passado e isso acabou prejudicando o futebol do Grêmio, né? Mas eu acredito que ele tem o apoio assim, da imensa maioria dos gremistas. Ele tem esse desejo declarado de treinar o Flamengo e eu acredito que a hora dele vai chegar, mas espero que não seja tão em breve. Eu já sou um pouco mais Eu já sou um pouco mais de renovação também, cara. Um pouco oposto do Léo ali. Eu vejo também... claro, a história dele também no Grêmio, né? Também aquela coisa... o carinho, o amor que a torcida tem. É a mesma coisa, vamos dizer, que o D'Alessandro fosse virar capitão do Inter também, né? A gente vai dizer essa situação. Mas eu também sou muito favorável a algumas mudanças, né, cara? Não para alguém pior, bem pelo contrário, se fosse possível, sempre para o melhor, né? O problema é isso, né? O problema é... beleza, o Renato sai, mas vou trazer quem? Exato, esse que é a grande questão. Com relação a isso, João, desculpe te interromper, acredito que vai ter um momento no Grêmio, digamos, de glória, vai ter um momento do Roger Machado, vai ter um momento do Tcheco, que está iniciando a carreira de treinador e tem um sonho de treinar o Grêmio. Eu acho que vai ter um momento desses caras aí. Exato. Mas, por enquanto, sendo possível, eu acho melhor manter o Renato. Exato. Tá certo. Falar um pouquinho, só passar uma notícia rápida que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol disse hoje que a data máxima para o início do Gauchão, retorno do Gauchão seria 26 de julho. Caso contrário, seria muito difícil realizar a competição, visto que em agosto também volta o Brasileirão. Exato. Acho que é meio que um checkmate no governador e disse, bom, beleza, tá na tua mão agora se tu quer acabar ou não quer com os clubes, né? Basicamente. Meio que ele tirou, agora tá aqui, essa batata limite, toma, a culpa é agora, o negócio é contigo, resolve. Exatamente, te vira. Foi o ultimato, né? Exato. Não sei muito a posição do Inter com relação a isso, mas tanto o Inter quanto o Grêmio estavam mantendo a opção de voltar, retornar com o Gauchão e jogar o restante das partidas, né? Mas até nos últimos dias, inclusive na última semana, o Romildo declarou a possibilidade que o Grêmio não se importaria, né, no momento que a gente está, de incerteza e de não saber se vai ter tempo de terminar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio já começa a ceder para uma declaração de título ao Caxias. Acontece que é o seguinte, Léo. Para isso acontecer, pelo que eu entendi, teria que todos os times ser favoráveis. E o dirigente do Brasil de Pelotas, ele já disse que se não pode ter rebaixado, não deve ser declarado o Caxias campeão.
Aí, meu velho, começa uma outra treta bem maior do que... Exato. Daí o que a gente faz? Vai ter um campeão e tem que ter um rebaixado, entendeu? Acho que aquela coisa toda, né? Aí, então, enfim, temos até o dia 27 pra descobrir como é que vai terminar essa treta. Continue no próximo episódio dessa novela. A gente vai acompanhando nas próximas terças aí. Fazer um pouquinho de esportes, essa é a nossa última pauta do dia, antes de conversar com o Léo e suas peculiaridades do futebol, que já deu pra ver que ele conhece bastante, né? Falando um pouquinho de esportes, o FIFA 21 começa das caras, hein? Eu já tava meio decidido que ia jogar o PES no ano que vem, mas aí quando vem o FIFA o cara balança, né? Balança. Sempre assim. Assim, ó. Segundo a EA, o jogo será lançado na primeira quinzena de outubro, se não me engano, dia 9, tá? Com o Mbappé na capa. Ele ganhou a disputa com o Neymar. Acho que devido às tretas do Neymar também, que até hoje não voltou. E aí a grande notícia desse fato é que se você comprar o Play 4, comprar o FIFA pro Play 4 e depois comprar um Play 5, tu vai conseguir migrar todo o teu processo e não precisar pagar nada pra botar o FIFA 21 no Play 5. Ou seja, ele vai funcionar. Eu tô mostrando umas moedas aqui, vocês já vão entender o porquê que eu tô mostrando umas moedinhas aqui depois. A questão pior dessa situação toda é que o FIFA tá na base hoje de R$300. Só. Pra começar. Só pra começar. Só de arrancada, assim. Caiu a internet? Não, tu tá aí. Alô? Pode seguir. Estamos te ouvindo. Teste. 1, 2. O Guilherme. Caiu a internet? Não, tu tá aqui, Guilherme, mas eu acho que ele não tá nos ouvindo. Eu vou seguir falando com o Léo até o Guilherme voltar. Vai. Eu vou estar aqui. Não, o Guilherme mandou uma mensagem. Não tá nos ouvindo, eu vou seguir falando com o Léo até o Guilherme voltar. Sai. E bom, vou seguir falando aqui então, Léo. Agora o Guilherme fica escutando o áudio ali, né? Vocês viram agora que o Léo dividiu aqui 3 milhões de pedaços. Parei que eu vou fazer uma... Logo no finalzinho aqui o Guilherme deu uma recaída aqui. Voltou o menino. Voltei. 3 milhões de pedaços. Não, para complementar o que o Guilherme tava falando, né? Pra quem não entendeu também, né? O PlayStation 5 também vai vir numa base bem baratinha, né? Aí tu pensa, eu quero jogar um playzinho aqui, mais agora um FIFA com os guri. Rapaz, assim, ó, tu vendendo o teu gol e juntando mais uma grana, tu não consegue. Olha só que legal, viu? Não que meu gol seja barato, mas realmente. Não, eu tô falando sério, o cara vendendo um carro e depois ainda juntando uma grana, talvez tu não consiga, cara. É um detalhe. O Play 5 dá pra sair na base de 8 a 10 mil. Imagina, cara. Cara, 10 mil no videogame, cara. 10 mil no videogame. Eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal que tá mandando abraço. Um abraço pro DJ Tuquinha. Abraço, Tuquinha. E um abraço pra... Tuquinha, hein? E pra Sônia Lisboa Carvalho também. Um abraço pra ela. Obrigado, tia Sônia. Obrigado pela companhia. Mas enfim, cara, vamos agora falar um pouco do Léo, cara. Exato, é isso que eu quero ver também. Cara, o Léo é meu colega... Foi meu colega do ensino médio. E ele sempre, desde que eu conheço ele é fissurado pro futebol. E, Léo, eu vou deixar tu contar um pouco. Nem notamos, né? Nem notamos quase. Porque, assim, cara, pelo pouco que eu sei, que eu falo muito, inclusive pra todo mundo que eu falo... tem um amigo meu que ele aprendeu a falar polonês por causa do futebol. É isso mesmo, Léo? Eu quero, então, que tu mande pelo menos um olá em polonês agora. Ó, credo, ó o desafio. Brabo agora. Sabe o que é o mais legal? Ele pode falar qualquer coisa que nós não vamos saber se ele falou certo ou errado ainda. Um pouco é verdade, né? Que a gente... Eu aprendi um pouquinho, né? Não vamos ser... Eu aprendi um pouquinho, é bem complicado a língua. Dobrevietio, boa noite aí pra vocês. Um pouco é verdade, sim. Eu tenho esse interesse há bastante tempo. Desde 2011, 12 aí, eu acompanho um clube da Polônia, né? Eu sempre tive essa paixão enorme, esse amor eterno com o Grêmio, mas o Guilherme sabe muito bem aí que desde que eu era menor eu já mantinha muito interesse assim por futebol europeu, por campeonatos
os principais campeonatos, aí, Premier League, La Liga, Série A, Ligue 1, Eredivisie, Bundesliga, mas eu também tinha esse interesse por ligas menores. E a principal que me chamou a atenção foi o campeonato polonês, realmente. Aí eu acompanho um clube que é o Wisła Kraków, que é um dos maiores clubes da Polônia, hein? E eu venho acompanhando há mais de 8, 9 anos aí, Que legal, assistindo cara. sempre as partidas online. Torcedor nato. Exato. Fiz alguns amigos até poloneses que vão me dando notícia lá da Que louco isso aí, olha só. enfim. Imagina o diálogo, né, meu? Eu falo em polonês, pô. Certamente falo em polonês. Um pouco a gente tenta, né? A maioria é inglês mesmo, mas um pouco a gente tenta. Show de bola. Cara, me diz uma coisa, Bom, é tão legal que inclusive tu já faz, falando de futebol e falando de esportes, tu faz até Master Liga com o Wisła, né? Com certeza. Sim, tenho Master Liga com Wisła, edito. Enfim, tenho, assim, um conhecimento quase que... Acompanho o Wisła quase que como Grêmio, assim. Não perco um jogo, realmente. Sei o nome dos jogadores, escalação, decor, título, resultados importantes, participações na Champions, na Liga Europa. Camisa, à medida do possível, eu tô tentando adquirir, né? Vamos ver se tem umas aí pra nós dar uma olhada como é que é. Aqui eu tenho uma de 2012. Como é que tu faz pra comprar essas camisas, Léo? Porque provavelmente aqui no Brasil não tem, é importado isso aí. Olha só, cara, coisa mais linda. Eu comprei na internet. Essa aqui é de 2012, tá? Ah, bonito. É uma das que... Essa aqui, no caso, eu comprei da loja, né? Mas era... 2012 foi a última participação na Liga Europa. Depois o time teve uma queda e tá vivendo um momento de crise. E essa aqui, se eu não me engano, é de 2003 ou 2004. Nossa. Essa aqui é original. Eu comprei de um cara que eu acho que ele era colecionador. Eu tava vendendo no Mercado Livre e eu consegui adquirir essa aqui. Telefônica. Que massa, cara. Massa demais, velho. Olha aí, cara. Agora falar o nome, qual é que esse nome aí agora é brabo. Ia tentar, mas... É do Kowalczyk. Não foi muito querido lá, mas enfim, é a que eu consegui, que foi de uma participação na Champions de 2013, 2004. Acho que o Wisła ganhou do Panathinaikos da Grécia. Olha aí, cara. Muito massa, cara. Quem segue o Léo ali vê que ele posta. Quem segue o Léo, ou é amigo dele no Face, vê que ele posta sempre quando tem jogo do Wisła. Ô, Léo, uma curiosidade, cara, que eu sempre tive. Como é que tu faz pra assistir esses jogos? Tem algum canal específico? Alguma, sei lá, Deep Web? Lá na Polônia, os jogos são transmitidos principalmente pelo canal Plus Sport. Que aí tem o canal Plus Sport 1, 2 e 3, que seria o nosso Sport TV aqui, né? Uhum. Em alguns casos, quando tem Super Clássico ou coisa assim, passa na TVP. Aí tem a TVP 1 ou 2 e tem o canal Plus Family. O canal Plus é uma rede europeia, né? Tem na França, tem na Espanha, tem em vários países, e tem na Polônia também. Eu olho na internet alguns links, né, que meus amigos me enviam. A própria Liga Polaca, a PKO Ekstraklasa, tem um link para estrangeiros que queiram assistir de fora da Polônia. Cara, que legal. Então, às vezes que legal, eu assisto por lá. O campeonato lá é meio, como eu posso dizer, ele tem datas, geralmente a rodada começa assim, geralmente são sempre 16 clubes, foi alterado há uns 3 anos o formato, antes era 16 clubes, 30 rodadas, ponto final. Agora são 16 clubes, 30 rodadas, né, ida e volta, e quando termina essas 30 rodadas, a tabela é dividida entre os 8 primeiros e os 8 últimos. Aí os 8 últimos brigam contra o rebaixamento e os 8 primeiros brigam pro título e as 2 vagas na Liga Europa. Que massa! O campeão vai para as fases eliminatórias da Champions League. O segundo e o terceiro vai para a Liga Europa, das fases eliminatórias.
E o campeão da Puchar Polski, que é a Copa da Polônia, vai para a Liga Europa também. Muito legal mesmo. Legal. Curiosidade, né? A gente acha que não tem futebol nos países menores, mas... Falando um pouquinho, eu poderia falar bastante, mas para não me estender muito, né? Esse time que eu torço, o Wisła, é o segundo, ele é o maior campeão polaco, tem 13 títulos, junto com o Górnik Zabrze e o Legia Varsóvia, que é o clube que talvez vocês venham a conhecer, que teve na Champions 2016. Varsóvia, eu já ouvi falar. Aquele jogo épico lá com o Real Madrid, que foi 3-3. Né? Você eu conheço. Mas ele é rival do Wisła? O Wisła tem um rival local, que seria o Grenal, assim, né? Pra eles, que é o Cracóvia Kraków. Tem uma rivalidade da cidade, né? Que é contra o Cracóvia, que reúne questões até de religião, né? O Wisła é um clube estritamente católico e o Cracóvia é um dos 3 ou 4 clubes de fundação de judeus, né? Que é o clássico local, é o Derby Cracóvia, que é conhecido como os Wietna Wojna, que é Guerra Santa, em holandês. Que loucura. O clássico nacional é entre o Wisła e o Legia, que é o Legia da capital, o Legia Varsóvia daí, que seria, por exemplo, para nós aqui no Brasil, muita gente teria como referência um Flamengo e Corinthians, né? Um clássico das multidões, assim, de 2 clubes grandes do país. Né? É isso que eu ia te perguntar. O Wisła, então, é um dos maiores times da Polônia, no caso. Sim, o Wisła é um dos maiores. A Cracóvia é a segunda maior cidade da Polônia, né? Tem cerca de 800 mil habitantes. Entendi. Então o Wisła, ele tem aí 13 títulos polacos, 4 Copa da Polônia e uma Supercopa e inúmeras participações aí na Liga dos Campeões e na UEFA Europa League. Ele já ganhou do Barcelona, já ganhou da Inter de Milão. Isso é que nem o Inter também tem de ganhar de Barcelona e Inter de Milão. Já eliminou o Schalke 04 da Copa da UEFA, já eliminou o Tottenham. Então, umas participações aí lá no começo dos anos 2000. E para não me estender muito, só falar uma curiosidade aí dos últimos anos. Nos últimos 3 a 4 anos, uma crise financeira gigante no clube. E no ano passado teve o retorno de um ídolo, de um jogador formado no clube, que foi o Kuba Błaszczykowski. Talvez vocês se lembrem do Kuba Błaszczykowski, daquele incrível Borussia ali de 2012, 2013, que chegou na final da Champions e perdeu para o Bayern. Tinha o Lewandowski, tinha o Piszczek e tinha o Kuba Błaszczykowski. Aí o Kuba estava lesionado no Wolfsburg, né? Ele jogou na Fiorentina, jogou no Wolfsburg nos últimos tempos. Ele rescindiu, acabou o contrato com o clube e ele voltou para o Wisła para jogar de graça. Ele assumiu, junto com 13 investidores, a dívida, que é de cerca de 20 milhões de euros, e o clube estava prestes a ser rebaixado para a 5ª divisão. Caraca! Essa dívida. Nossa. O Kuba e o Jaroslav Królewski e outro investidor assumiram o clube, né? Teve uma auditoria lá que eles assumiram o clube e pagaram cerca de 4 milhões dessa dívida. Hoje, o irmão do Kuba, que é o Davi Błaszczykowski, é o presidente. Ele botou o irmão na presidência, tá jogando de graça, deu um certo... deu uma melhora técnica considerável no clube, né? O clube conseguiu sair da zona de rebaixamento. Até o ano passado ele estava em último, com cerca de 5 a 6 pontos pro penúltimo, e agora faltam 3 rodadas pro fim do campeonato polonês e o Wisła já está livre do rebaixamento. Que maravilha. Se vocês procurarem no YouTube ou no próprio Google, vai ter essa história aí do Kuba. Essa história de amor verdadeiro realmente pelo clube. Até que você queria procurar, o problema é que não vou saber escrever o nome dele. O Gabriel Lisboa mandou um salve pra ti aí, Léo, também aí, viu? O Gabi acompanhando nós. Sabe? Pois é, né, meu? Baita aula de futebol polonesa. Um adendo também aí em Polônia também, pra quem gosta, terra também de The Witcher, olha só. Só um adendo ali pra falar, a escritora também era polonesa, original de lá também. Lembrei agora aí desse detalhe.
Ô, Léo, tu também tem uma... Só estendendo um pouquinho. Tu também tem um amor pelo River, né? Dos hermanos. Exato. Ou tu não apesar- tem mais. Mas eu lembro que uma época, assim, eu queria até entender essa história. Tu gostava do Boca, depois passou a gostar do River. Sim, eu tinha uma certa ligação e eu gostava muito do Boca, mas quando eu era bem mais novo e depois comecei a ligar algumas peculiaridades com o River, eu achei, na verdade eu me identificava mais com a história do River e com os títulos e com a forma do time jogar do que do Boca. E ainda tenho essa admiração pelo River, apesar daquela tragédia de novembro de 2018, né, João? Pois é. Aquela tragédia, inclusive, um dia depois eu liguei pro Léo. Mas não vou me arriar, falei assim, Léo, tu tem uma camisa do River aí? Porque eu sabia que ele gostava. Tenho. Pai, então me empresta que eu vou usar na faculdade. lembra, né, Léo? Que eu me Lembro. Aí eu fiquei com a camisa do River aqui, acho que uns 3 meses. Demorei pra devolver. Eu me lembro desse episódio também. Eu tenho até uma foto no Insta com a camisa do River pra me arriar. Foi trágico pra nós, né, João? Mas infelizmente não poderia continuar sem uma final entre o River e o Boca. Eu acho que aquilo e o Grenal da Libertadores foi o que tá fazendo o mundo passar por isso hoje, né? Exato. Foi o que aconteceu tudo isso depois. Só veio o Corona após o Grenal na Libertadores. E aí que tá. O mundo não poderia acabar sem ter aquilo, né? E como teve, vamos ver o mundo hoje tem duas escolhas. Ou termina, ou volta e tem mais um Grenal de Libertadores, né? Exato. Por isso que tá na dúvida, que tá demorando tanto assim, né? Pra voltar ao normal. Acho que é isso, cara. Bem legal a participação do Léo hoje, bem interessante. Aqui agora também outro detalhe aqui também ligeirinho. O Gabriel perguntou se tem chance do Léo torcer por Inter e a Vitória já largou logo embaixo. Não insulta o Léo, Gabriel. Não, isso realmente seria uma ofensa pra gente. A gente tem um respeito aí pelo co-irmão, mas aí já... É só respeito também, né? Muito também, não. Esses dias até ele deu um deslize, mas eu acho que foi mais na parceria, assim. Eu tô jogando a Libertadores do FIFA, né? E aí tava transmitindo no YouTube e o Léo viu que eu tava transmitindo, não sei como, ele achou meu vídeo lá. Porque eu tenho um canal com 9 inscritos, nem sei quem são os 9 Bravo. inscritos. Eu não faço isso oficialmente. Pra quem não sabe, é o canal do Gui, procura lá depois na inscrição, vou botar aqui agora, vos inscrever lá e ver os jogos dele depois. E o Léo também tem um canal no YouTube bem legal, já passo pra ele da bola. E Exato. aí ele entrou na live e começou a comentar pra mim ganhar o jogo. Tava perdendo o jogo, se não me engano, né, Léo? E vamos lá, Gui, eu confio em ti, não sei o quê. E eu jogando com o Inter, né, meu? Eu tava te dando uma força na amizade, né? Porque a gente jogou muito FIFA e tu não pode ter desaprendido o que eu te ensinei, né? Falando em canal no YouTube, o Léo... Isso, já pode passar a bola pra passar a bola. O Léo tem um bola. canal no YouTube bem interessante também, cara. Conta aí um pouquinho pra nós sobre o teu canal e a ideia dele. Eu recentemente fiz um canal aí, eu tenho também o interesse em mostrar aí. Gosto muito dos clubes também no interior, a gente pode falar sobre isso em outro programa. Que eu tenho modéstia à parte, certo conhecimento também sobre isso. E cidades do interior aí eu fiz um canal, Léo FL, que eu mostro basicamente só ando de carro, assim, mostrando um pouco das cidades do interior. Eu fiz bem recentemente esse canal, então só Muito tenho legal. 2 vídeos aí de Rio Pardo. Talvez eu coloque nessa semana aí um vídeo de Venâncio e posteriormente eu quero abranger aí para Santa Cruz, Santa Maria e passar para outras Já vai ganhar cidades mais um aqui. inscrito pós aí a live agora. É. É bem interessante, porque é a visão do motorista dirigindo nas estradas. Então, se tem buraco, vai aparecer o buraco. Não tem essa, né? Isso, é para mostrar bem na real mesmo, como tá a situação. É a true da true, a realidade do negócio. Movimento, né? Muito legal. Até tem uma viagem que eu vou comentar ela meio por cima aqui que a gente tinha feito, Guilherme. Se tu te lembra, faz um tempo já.
que quando a gente tava indo nessa viagem lá, cara, o local era muito bonito, e as cidades eram uma cidade interiorana também, assim, né? Era muito legal a paisagem, coisa que isso aí devia ter sido registrado também, a ida, né, cara? Não sei se tu te Eu não lembra. lembro de que viagem você tá falando, mas eu lembro. Ah, viagem que faz um tempo aí que nós fizemos ali também agora. Não sei qual é. Filme triste. Enfim, eu não vou dar mais agora a contar então. Eu queria agradecer primeiramente então a todo mundo que acompanhou. Foram quase 1000 pessoas que acompanharam a gente hoje aí, que deu uma passadinha na live aí, chegou, foi embora. E agradecer também muito a presença do Léo, que teve essa disponibilidade de tempo aí de passar um pouquinho do conhecimento dele, que ele tá modesto, mas o cara manja muito, cara, olha aí, pra falar de futebol também. Agradecer o Gui também, que tá sempre aqui comigo me aturando toda quarta-feira, a gente fica nessa, toda quarta-feira, toda terça-feira, a gente tá nessa parceria, o cara que monta as pautas pra nós, aí se não fosse ele não tinha informação aqui nesse canal agora. Que isso, cara. Bom, essas seriam minhas considerações finais de hoje, pode falar aí pra nós aí, Léo. Não, eu que agradeço aí os elogios e o convite, né? Sempre à disposição aí, quando tiver outra oportunidade, a gente tá falando aí sobre esses assuntos aí. Olha, outro dia a gente convida pra falar um pouco mais sobre River e Boca. Ah, que legal. Com certeza. Tá legal. E aí, Gui? Enfim, eu também. Da minha parte, agradecer quem participou, quem comentou, quem assistiu, quem passou por aqui, deu um like, quem compartilhou. Obrigado imensamente ao Léo, o meu amigão e colega de aula, e que tem um conhecimento enorme de futebol. Cara, se tu sentar pra conversar com o Léo, tu não para tão cedo e tu sempre tem um assunto legal pra conversar, ainda mais sobre futebol. Obrigado, Léo, pela companhia, por ter aceitado o convite, ter liberado aí 1 hora do teu dia. O convite era de meia hora, mas a gente Só sempre hora, estende, né? Um pouquinho. Mas obrigado por ter participado com nós. Obrigado, João, aí, pela mais um programa que a gente faz. O pessoal E também, é isso aí, vou manter um último comentário aqui também da Karen Rodrigues, mandou Leonardo, futuro comentarista da Fox Sports, olha aí, ó, também, quem pode ser. É uma boa, hein? E falando polonês ainda. Leva nós depois pros jogos, né? Aí. Nem que seja pra ficar de figurante no fundo, correndo. Claro. Bom, então tá. Gurizada, muito obrigado pela participação de todo mundo, obrigado a todos que acompanharam nós esse tempo aí. E agora a SPTV também tem canal no YouTube, vou botar os melhores momentos ali depois dessa conversa pra vocês acompanhar também. Sigam o Léo também no YouTube e nas redes sociais. Como é que é o nome do canal mesmo, Léo? Fala pra nós aí de novo, por favor. Léo FL, reiterando aí agradecendo o convite. Próxima oportunidade a gente tá aí de novo. Só convidar. Exatamente. E também, quem quiser seguir o Gui Lisboa Oficial, né? Se não me engano, eu jogo videogame lá e não transmito a minha cara, só pra avisar. Eu só transmito a tela da TV. Ah, então aí que é a melhor parte, a gurizada, viu? É só ir lá e não precisa nem ver o Guilherme, olha aí. Não precisa me enxergar. Então, obrigado a todo mundo que assistiu e valeu. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Até amanhã, até a próxima. Aí, gurizada, valeu.